noite a todos, mais uma vez. É mais uma vez um prazer ter todos vocês aqui. É um prazer estar falando com você em casa também. E convido você a vir aqui participar pessoalmente. Vai ser um prazer receber você aqui. Você vai ser muito bem-vindo. Aqui é um ambiente gostoso, que a espiritualidade prepara para a gente. Então venha receber essa energia boa, tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente iniciar aqui a nossa exposição, quero dar um recadinho, que nessa próxima sexta, dia 28 de abril, inicia o estudo do livro Céu e Inferno, que vai ser ministrado pelo Daniel. Vai ser às 8 horas, como ele já costuma fazer os outros estudos dele, então estejam todos convidados a participar. E também às segundas-feiras, que tem as palestras todas as semanas, também tem a mocidade espírita, tem a evangelização infantil. Então venha, traga os seus filhinhos, venha participar e vamos fazer o movimento espírita crescer aqui dentro da nossa cidade. Tá bom? Então hoje o tema que eu propus para a gente conversar um pouquinho é sobre o poder da prece. A prece é uma ferramenta maravilhosa, fantástica que Deus colocou na nossa mão, mas que a gente precisa saber usá-la da forma correta, saber como pedir, o que pedir, para que essa prece seja realmente uma coisa eficaz, para que ela tenha efeito. Porque muitas vezes a gente fala, eu rezo, mas não está adiantando. Então será que a gente está fazendo da maneira correta? Será que a gente realmente está pedindo o que a gente realmente precisa? Ou será que nós estamos esperando um milagre acontecer? Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje. Vamos saber o que é a prece, saber quais os mecanismos de transmissão, como que essa prece que eu faço chega até a espiritualidade, ou chega, seja para quem for que eu dirijo essa prece. Vamos também conversar um pouquinho sobre se realmente a gente deve orar. Por que a gente deve orar? O que orar vai trazer para a gente? Também vamos conversar sobre qual é o sentimento que devemos ter quando a gente está fazendo uma prece. Qual é a maneira que eu devo me colocar diante do Pai, me colocar diante da espiritualidade? Vamos conversar também sobre o que pedir. Será que eu estou pedindo certo? E se eu estou fazendo tudo certo, o que esperar da prece? O que esperar receber em troca? Então, gente, todas as religiões, toda a doutrina, todos os cultos costumam começar com uma prece, costumam terminar com uma prece. Tem gente que faz prece louvando, né, em posição de louvor. Tem gente que faz ali recolhido, quietinho. Tem gente que faz de olhos abertos, de olhos fechados, de joelhos. Cada um tem a sua maneira, né, de rezar. Mas, na verdade, todas essas maneiras, até mesmo de chamar, tem gente que chama de prece, tem gente que chama de oração, tem gente que fala vamos rezar ou vamos orar. Então, independente da maneira que se chama ou da maneira que é feita, nós temos que ter em mente que a prece é uma comunicação entre a gente e o mundo espiritual, entre a gente e Deus, entre a gente e Jesus, entre a gente e os bons espíritos. É uma comunicação que pode ser oral, quando eu estou falando, e também ela pode ser via pensamento, é só mesmo uma conexão que eu vou ter, porque nem sempre quando eu estou fazendo uma prece eu estou falando em voz alta. Então é uma maneira que eu tenho de me comunicar, de me apresentar diante do Pai. Cada um tem a sua maneira de fazer, mas essa ligação é o que a prece traz para a gente, é uma ligação, uma conexão entre a gente e Deus, os espíritos benfeitores. A prece é sempre uma maneira de expressar os nossos sentimentos, porque ninguém faz uma prece à toa, do nada. Sempre que a gente quer fazer uma prece, ela tem uma necessidade.
Então, a necessidade de expressar o que a gente está sentindo naquele momento, seja uma gratidão, seja uma adoração, seja um pedido de ajuda, uma intercessão, um apelo realmente no momento que a gente está passando por aflições. Então, toda prece tem uma necessidade, ela nunca é feita, nunca deve ser feita em vão, porque sempre que nos dirigimos ao Pai, nós temos realmente a necessidade de falar com Ele. Então, a gente sabendo que a prece é uma ligação, uma espiritualidade, é uma coisa que quando a gente realmente está ali firmando o nosso pensamento, nós estamos nos conectando diretamente com a espiritualidade. Como então que acontece essa prece? A prece da gente, ela vem de dentro, é um sentimento, é um pensamento. Quando a gente está pensando, a gente está emitindo ondas de vibração, que elas vão fluindo através do fluido cósmico universal, que é onde todos nós estamos inseridos, nós encarnados e os desencarnados também. Para vocês entenderem melhor, imagina como se tivesse um lago com água parada e você joga uma pedra. Aquela pedra jogou ali, mas ela cria ondas que vai se espalhando, caminhando até chegar lá na margem. Então imagina a gente aqui, a pedra que foi jogada e a nossa prece viajando todo esse caminho até chegar lá na outra margem. Então é assim que a prece se comunica, através do fluido cósmico universal. Então toda vez que a gente está vibrando, que está em prece, essa ligação é direta, porque nós somos rodeados de espíritos o tempo todo. Então, qualquer coisa que nós pensamos, seja coisa boa, seja coisa ruim, vai ser ouvida, porque não há prece que seja desperdiçada. Todas elas são ouvidas, mas se a prece é pensamento e nós não estivermos com os pensamentos bons, conectados, será que essas preces vão chegar aos bons espíritos? A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos no momento da prece? Lembra que a gente é receptor, mas a gente também, passa a mensagem, mas a gente também recebe. Então, daí a importância da gente estar sempre pensando bons pensamentos, da gente estar sempre com a conexão boa, para que a gente possa atrair para a gente apenas os espíritos bons. Então, essa transmissão acontece através do fluido universal, é uma corrente que vai chegando até os nossos irmãos já desencarnados e também os encarnados também, porque também fazemos preces para os irmãos que estão encarnados. Então, toda vez que a gente está pensando firme em alguém, essa prece vai chegar. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza que ela acontece. Basta a gente querer, basta a gente fazer do coração. E da mesma forma, a resposta da nossa prece vem também por essas mesmas ondas, através dessas vibrações, através do fluido cósmico universal que chega pra gente. Da mesma forma, a gente manda para lá e elas voltam pra gente através aí de inspirações, através de bons conselhos e através da ajuda que a gente esteja procurando no momento da prece que a gente está pedindo ali. Nem sempre chega imediatamente, mas ela sempre chega. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quando a gente para fazer uma prece, ela nunca é em vão, porque só aqueles minutinhos que eu estou fazendo, eu já sinto uma paz, já sinto uma tranquilidade, eu já sinto, o poder dela é tão grande que naquele momento que eu parei para fazer, as coisas já dão uma baixada, dão uma melhorada, principalmente se a prece for para que a gente tenha um pouco de paz, um
pouco de tranquilidade, às vezes, no momento difícil que a gente está passando. Mesmo? Então a gente já sabe o que é a prece, a gente já sabe como que ela chega até o objetivo e como é que ela chega até a gente através das vibrações, né? Então a gente se pergunta assim, por que a gente deve orar? A espiritualidade não escuta todos os nossos pensamentos? Deus não sabe tudo aquilo que a gente precisa? Então, para quê? Para que eu preciso fazer a prece? Para a gente entender isso, eu vou ler para vocês aqui, pergunta do Livro dos Espíritos, questão 659. Qual que é, o Kardec pergunta, qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Só isso já é uma coisa fantástica, um momento de interação. Ele fala aqui, ó, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Então, quando a gente faz uma prece, nós estamos mais perto de Deus. Isso é fato. A espiritualidade mostra pra gente. Aí Kardec ainda pergunta, respondendo por que a gente deve orar. A prece é agradável a Deus? Na questão 658. E os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo o que vale para Ele. Então olha só, além de se aproximar de Deus, de conectar com Ele, nós ainda estamos agradando ao nosso Pai. É como um filho que dá um presente no Pai. A prece é agradável a Deus. E Kardec ainda pergunta, a prece torna o homem melhor? E os Espíritos respondem, sim. Agora pergunta, a prece torna o homem melhor? Sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. É mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando o pedido é feito com sinceridade. Então nos aproxima, é um presente de Deus e ainda ajuda a gente a melhorar. Quem ora evolui, porque quando a gente está orando, nós estamos vibrando coisas boas, pensando coisas boas. Eu não acredito que ninguém faça prece desejando mal a alguém. Espero que não. Então, estamos evoluindo cada vez que a gente faz a prece. Pela prece recebemos auxílio, alento nos momentos de aflição. A prece é um momento de autoajuda, porque eu estou me ajudando, no mínimo, a evoluir quando eu estou fazendo uma prece. A prece afasta os maus espíritos. Justamente por isso, porque se eu estou fazendo prece, acredito que eu estou fazendo prece vibrando coisa boa. E se eu estou vibrando coisa boa, o mau espírito não vai chegar perto de mim. Quando a gente está expressando a prece, ajudando a gente a expressar gratidão a Deus. Porque todos nós temos que agradecer. Tudo. O espírito deve ser sempre grato. Tudo e a todos. E quanta coisa a gente tem que agradecer. Então, só uma prece para agradecer. Se eu for agradecer tudo que o Pai me dá, já é uma prece que vai demorar um tempinho. Porque é eu ser perfeito, é eu estar encarnado, que é o maior presente que Ele dá pra gente, que a gente tem a possibilidade de melhorar. É a minha saúde, a minha família, meu emprego, a minha blusa no dia dos mais frios. Então, é assim, em um minuto você consegue falar N coisas básicas, só o básico, para a gente estar aqui, que a gente tem que agradecer a Deus. E isso eu estou falando só de coisas para mim, a prece para mim evoluir, para mim estar mais perto de Deus, para mim melhorar. E quando eu estou rezando então para alguém? Quando eu estou rezando para alguém, aí é caridade pura, é benevolência. Então olha aí, a prece não é só para mim, a prece está para todos.
Estou ajudando alguém, estou fazendo uma pessoa melhorar, uma pessoa progredir, mandando luz, mandando força para aquela pessoa. É uma maneira muito eficiente de ajudar. Às vezes a gente vê uma pessoa com problema, a gente fala assim, ah, mas eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada por aquela pessoa. Errado. Porque pelo menos uma prece eu posso fazer pela pessoa. E a gente, pelo menos, é só maneira de falar, porque não é menos. Uma prece por alguém é uma coisa muito importante. Não é um ato pequeno, é um ato grande. Você está se doando o seu tempo e pedindo a intercessão dos bons espíritos para aquela pessoa. Então, não tem como falar assim, eu não posso fazer nada por ninguém. Pode, pelo menos a prece. Seja por quem você gosta, ou até mesmo por quem você não gosta, ou por um desafeto seu, por uma pessoa que está passando que cometeu um crime, por um preso, por uma pessoa que às vezes cometeu atrocidades, onde todo mundo está ali, ó, malhando. Pensa nela, faz uma prece para ela. É um ato de caridade, um ato de benevolência. Faz bem para você e bem para quem está recebendo. E se ainda sobrou alguma dúvida porque a gente deve orar, eu acredito que não, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no item 11 a seguinte afirmação: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se acaso dele se afastou, assim como afastar os males que atraem para si mesmo por suas faltas. Então, gente, olha quanta coisa boa que em menos de 5 minutos eu coloquei aqui pra gente. A prece é necessária, precisamos da prece. A prece precisa fazer parte do nosso dia a dia. É um instrumento fantástico para a nossa evolução, para a nossa recuperação, para quando a gente escorrega, essa passagem aqui que eu li para vocês, quando a gente escorrega, quando a gente vacila, a prece recoloca a gente no caminho reto de novo e dá um ânimo, um fôlego novo para a gente seguir. Renunciar à prece é ignorar a vontade de Deus. Renunciar à prece, rejeitar a prece, rejeitar, se negar a fazer a prece, é negar para si a existência divina, a misericórdia do Pai. E negar também, fazer a prece para uma pessoa, é deixar de ser misericordioso, deixar de ser caridoso, é deixar de fazer o bem que estava ao seu alcance. Lembra que quando a gente desencarnar, a gente vai lá ser medido, ser julgado? Não só pelas coisas que a gente fez, mas pelo que a gente poderia ter feito. Então pense nisso. Toda vez que a gente estiver diante de uma coisa que fala, eu lavo minhas mãos por isso, eu não posso fazer mais nada. Porque a prece está aí para ajudar. Sempre há uma maneira de ajudar. A vigilância e a oração são escudos que devem estar na nossa mão para a gente caminhar na nossa evolução. Aí eu vou entrar um pouquinho no como a gente deve orar. Então a gente já falou que é a prece, como que ela chega até quem a gente dirige esse pensamento, como ela volta para a gente. Falamos de porquê, né, que eu tenho que fazer a prece. Então, como eu vou fazer? Como eu devo me apresentar diante do Pai? Então, para exemplificar um pouquinho, eu vou ler aqui para vocês uma parábola que eu acredito que muitos já conhecem, do publicano e do fariseu. Está aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus conta pra gente. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens. São ladrões, são injustos e adúlteros.
nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que possuo. Já o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos aos céus. E falava, batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, eu sou um pecador. E Jesus explicou: eu vos declaro que este, o publicano, retornou entre os seus, justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, o que Deus quer falar para a gente com essa parábola? Que quando a gente se apresenta a Deus, a gente tem que chegar de forma humilde, de forma simples, de coração aberto. Não é certo fazer uma oração e falar: oh meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo todo mundo, eu faço caridade, eu ando no caminho do bem, mas o Senhor nunca me dá nada. E aí? Você está querendo fazer uma barganha? Eu vou ser bem, eu vou ser bom, eu vou andar no caminho certo para Deus me dar as coisas. Deus não faz barganha. Não é a maneira correta da gente se apresentar ao Pai. Eu tenho que me apresentar a Deus de coração aberto, humilde, tendo consciência de que eu sou pequeno, porque eu sou pequeno diante do Pai. É nosso dever, é pedir sim, para que Ele continue nos dando força, nos dando coragem, agradecendo, porque mesmo a gente sendo pequeno, mesmo a gente sendo imperfeito, Ele nos dá toda a oportunidade para a gente melhorar. Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer as escolhas que a gente precisa. É de maneira humilde que eu preciso chegar a Deus, porque nós somos sim. Mas vamos evoluir, mas sempre assim, se apresentando diante do Pai com sinceridade, com o coração aberto, sem vaidade, sem orgulho. É essa oração que agrada ao Pai, é essa oração que realmente tem validade. Então, quando a gente está iniciando a prece, já que a gente já sabe que eu tenho que chegar ao Pai com humildade e me apresentar diante dele, a primeira coisa que eu gosto de fazer é um roteirinho que talvez seja interessante para vocês seguirem. Primeira coisa da prece: louvar a Deus. Mostrar para Deus a sua onipotência, a sua magnitude, as suas maravilhas que Ele faz. Louvar a Ele. Porque Ele é benevolente, porque Ele é caridoso, porque Ele nos dá N oportunidades. A gente pode errar 50 vezes, e 50 vezes Ele dá para a gente a oportunidade. Então, louvar por toda essa bondade de Deus. Depois que eu louvo, eu gosto de agradecer. Agradecer a Deus. Como a gente falou, a gente tem tanta coisa para agradecer. Mostrar para Ele o nosso devotamento. Agradecer mais uma vez a oportunidade da reencarnação, por o dia que está começando, que todo dia que está iniciando é uma oportunidade da gente melhorar, da gente ser melhor do que ontem, ou pelo dia que está terminando, pedir aí um perdão se realmente não fiz coisas boas, mas que amanhã eu vou melhorar. Então, agradecer pela paciência, agradecer até mesmo pelas coisas ruins que acontecem com a gente. Porque eu tenho certeza que coisas ruins que acontecem, se a gente vira o olhar, se a gente muda o foco, a gente vai achar alguma coisa boa naquilo que aconteceu. Porque às vezes, eu tive um dia difícil, uma pessoa difícil pra cá, sabe? Mas, poxa, eu consegui conviver com aquela pessoa difícil hoje, o que eu exercitei? A minha paciência, a minha benevolência. Então, olha aí a coisa boa. Se não tivesse pessoa difícil perto de mim, eu não precisava ser paciente, ser benevolente. Se minha vida fosse um mar de rosa, eu não precisava da caridade de Deus. Então, essas coisas ruins acontecem, a gente também tem que agradecer e não só reclamar. E por último, a gente deve pedir. Pedir, colocar para o Pai as nossas necessidades.
as necessidades do mundo à nossa volta. Então, de repente, pedir primeiro pelas pessoas necessitadas, os doentes, os aflitos, as pessoas passando por dificuldades, pelos nossos irmãos desencarnados, que estejam aí de repente passando por algum umbral, pelos suicidas que a gente sabe que precisa muito de oração. Vamos vibrar também, pode citar nomes durante as vibrações, quando tem aquela pessoa especial precisando, pelos seus familiares, pelo seu trabalho, pelo seu dia, enfim, N coisas. Temos também para pedir, porque a prece também pode ser usada para pedir. E por último, pedir para a gente, porque também somos filhos de Deus, né? Então vamos pedir sim, vamos nos colocar aos pés do Pai e pedir. Mas o que eu tenho que pedir para Deus? Pedir luz, pedir coragem, misericórdia, força para enfrentar as dificuldades, para mudar aquilo que eu posso mudar que está diante de mim. Pedir resignação para aceitar a vontade dele. E tem coisas que acontecem que não depende de mim para mudar, então eu só me resta aceitar e aceitar com alegria, porque é da vontade do Pai. Pedir paciência para não agir no impulso. Às vezes, por causa de um impulso, a gente comete uma atrocidade ou a gente faz coisas que depois eu vou ter que correr atrás para poder remediar. Força, né, diante das nossas provas e expiações. É isso que eu tenho que pedir para o Pai. Porque Deus não derroga leis. Não adianta eu pedir para Ele, Deus me livre dessa dificuldade. Mas se essa dificuldade é necessária para a minha evolução, se às vezes fui eu que procurei por feitos meus, por atos meus no passado, estou passando por isso agora, como é que Deus vai me livrar daquela dificuldade? Não é isso que eu tenho que pedir, eu tenho que pedir luz, coragem para mim passar por ela da melhor forma possível. A gente precisa tomar cuidado, a gente tem que ter cautela com os pedidos específicos, porque Deus não vai ceder o nosso capricho. Ou então aquele tipo de pedido, meu Deus, me ajuda a arrumar um bom emprego, mas eu estou me qualificando, eu estou estudando, estou buscando ser um profissional mais preparado, ou eu estou procurando, porque tem gente que quer que o emprego caia no céu, né? Sentado no sofá o dia inteiro, querer arrumar um bom emprego. Então, como que Deus vai me ajudar dessa forma? Ajuda-te, o céu te ajudará. Então, esses pedidos específicos é complicado. Pense bem no que a gente está pedindo para Ele. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pedacinho que fala assim, se você está sedento em um deserto, você não deve pedir que o Pai te dê água, mas você deve pedir forças para encontrar o caminho até chegar à fonte. É isso que nós devemos pedir a Deus. Então, talvez o motivo de eu não ser atendido na minha prece é porque eu estou pedindo da maneira errada. Eu estou querendo algo pronto. Eu estou querendo peixe. E que eu preciso pedir a Deus, aos bons espíritos, é que Ele me ensine a pescar. Aí, dessa forma, eu vou conseguir. Então, precisamos pensar se realmente estamos fazendo a prece da maneira certa. E aí, pedindo dessa maneira certa, pedindo luz, coragem, força, aí sim as inspirações vão chegar até nós, porque as nossas preces são atendidas pelas inspirações que recebemos, pelos pensamentos que vêm aqui. É aquele soprinho que me mostra o caminho para mim poder chegar na fonte da água. É dessa maneira que as preces são atendidas. Não é fazendo um favor específico que a espiritualidade não vai fazer. Não adianta esperar. Mas Ele vai mostrar o caminho para a gente poder chegar. E se, mesmo você não recebendo, mesmo você se preparando, lá, o emprego, eu me preparei, eu estudei, eu me qualifiquei, mas eu não consegui aquele emprego, era porque talvez aquele emprego não ia ser bom para você. Talvez aquilo que você está pedindo vai te trazer uma ruína ali depois. Talvez o eu ganhar na loteria, como eu queria, esse dinheiro vai trazer só problemas para mim. Então a espiritualidade não atende. Primeiro porque é seu capricho, querer ganhar na loteria, e também porque ela vê
lá longe e sabe que esse teu pedido de hoje vai trazer alguma complicação que vai atrapalhar aí o plano reencarnatório para você. Tá bom? Então, continuando aqui, onde orar? Então eu já sei o que pedir ao Pai, que tipo de pedido que eu vou ter, que jeito que eu vou receber essa resposta da minha prece, mas como que eu devo, aonde que eu devo fazer esse pensamento, essa prece? Vamos lembrar que o poder da prece está no nosso pensamento? Está dentro da gente? Conexão aqui? Então, para que a gente ore de uma maneira boa, eu tenho que me recolher. Mas esse recolher não significa que eu tenha que ficar num ambiente quietinho, sem barulho. É muito bom, sim. É bom se recolher para orar quietinho ali, no silêncio. Mas a prece, principalmente o recolhimento, tem que estar dentro da gente. Porque eu posso sim fazer a prece naquele lugar silencioso, mas eu posso também fazer a prece no decorrer do meu dia a dia ali. De acordo com meus afazeres, numa caminhada, no trânsito, lavando a louça do almoço. Então, esse recolher para fazer a prece é dentro de mim. Eu preciso estar recolhido, em paz, para que haja uma conexão forte e segura com a espiritualidade. É essencial orar, mas orar bem. Não é essencial orar muito. Às vezes, 2, 3, meia dúzia de palavras ditas com verdade, com o coração, vale mais do que 1000 palavras, ditas da boca para fora ou ditas só com repetição. Jesus disse: não é pela multiplicidade de palavras que a prece será atendida, mas pela sua sinceridade. Então, cuidado com as preces longas. Uma prece muito longa é mais difícil de eu estar conectado o tempo todo. Não que ela não possa acontecer, pode, mas durante todo o tempo da prece é necessário que esteja conexão, senão um pedaço dela vai se perder. Então procure fazer espontâneo, do coração, expresse realmente o sentimento que você está sentindo naquele momento. As repetições podem acontecer, são válidas sim. Repetir 1, 2, 10, 50 vezes uma oração, mas lembrando sempre nesse quesito, você precisa estar realmente sentindo o que você está repetindo, sentindo aquilo que você está vibrando naquele momento, para que a prece seja mais eficaz. E também existem as preces prontas, né, gente? Aquela prece que já tem, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem modelos de prece pronta, o Pai Nosso, que a gente usa bastante, prece de cartas, a oração de São Francisco, que muita gente gosta, pode se usar também, fica a seu critério escolher. Importante da prece, conexão, pensamento, estar sempre conectado para que essa prece aconteça e falar as coisas que vêm do coração. Então, muitas podem ser usadas, desde que nessa pegada aí, de conexão, que a gente tem que estar sempre estabelecendo. E, para terminar a nossa exposição de hoje, eu vou falar aqui uma frase do Papa Francisco, que ele fez em uma de suas pregações, que fala assim: e hoje, perguntemo-nos, como vai a minha oração? Será que eu rezo por hábito, sem querer, apenas no automático recitando fórmulas? Ou será que eu cultivo a intimidade com Deus, o diálogo com Ele e escuto a sua palavra? É a mesma pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje. Como está a qualidade da sua prece? Pense nisso. E quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro que leia ou releia o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis. Você vai ter mais subsídios aqui para poder estar melhorando a qualidade da sua prece. Se você faz pouco, aumente. Se você já faz, pode melhorar ainda mais. Se você por um acaso não faz, comece a fazer, porque tenho certeza que só benefícios você vai alcançar.
Ok, pessoal? Então, vamos agora fazer uma prece final, sabendo agora que a prece precisa vir do coração, precisa estar conectado. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo e sentir essa conexão que está fluindo neste momento. Imaginar Deus diante de nós e agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui hoje, receber os seus ensinamentos e poder colocá-los em prática. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que ela seja um bálsamo com remédios para que cure os nossos males e nos fortaleça diante das dificuldades. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.